Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco na nossa live, live aula, né? Eu sou o professor Kaique, da UFRB, do campus de Amargosa, do Centro de Formação de Professores, e atuo no curso de licenciatura em Química. Não posso deixar de começar essa live me solidarizando com todos os nossos companheiros e companheiras do Amapá, pela situação que se encontra lá no estado e bem como também em meio a tantas catástrofes políticas, termos uma representação muito grande no último pleito eleitoral das eleições municipais, que tivemos vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas LGBTQIA+, eleitos e eleitas, sobretudo transexuais, mulheres negras, homens negros, índios, e isso representa a pluralidade e a diversidade desse país. Então, com esse início aqui, eu saúdo a todas as pessoas, aos estudantes dessa disciplina, que em tempo remoto estamos tentando discutir diversas situações para que pensamos o ensino de química de forma mais diversa e humanizada. E neste sentido, hoje convidei, né, uma pessoa maravilhosa, pelo que a professora Michele Bortolai fala, que é o professor Caio Fayad, que faz doutorado lá na USP, para ele falar um pouco hoje sobre os quilombos na literatura e a geração de temas para o ensino de química. Só um minuto. Caio Fayad, ele é doutorando em ensino de ciências na área de concentração e ensino de química, né, na Universidade de São Paulo, mestre em química pela Universidade de Campinas, bacharel em química ambiental pela Universidade Estadual Paulista, bacharel e licenciado em letras português, membro da Sociedade Brasileira de Ensino de Química, da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e da Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. Atua na área de ensino de Química com foco na história e cultura africana e afro-brasileira e nos estudos comparados de literatura e ciências. No âmbito da extensão, desenvolve projetos de divulgação e educação científica na Balbúrdia, Revista de Divulgação Científica dos Discentes, do PIEC, da USP, e no YouTube com o canal Caio Fayad, um químico nas letras. Já deixo aqui a indicação para que vocês possam, inclusive, se inscreverem no canal e acompanhar o professor Caio Fayad. Então, Caio, muitíssimo obrigado pela sua presença, né? Com certeza você vai contribuir bastante com nossos estudantes da licenciatura em Química, sobretudo nesse momento que nós precisamos dar vez e voz a uma população que é tão negada à própria sobrevivência nesse país. Caio, meu muito obrigado e sinta-se em casa e à vontade, mesmo estando na sua casa. Obrigado, Kaique, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com... Quando estava planejando a aula, eu pensei assim, nossa, o pessoal os licenciantes da UFRB são pessoas sortudas, né? Porque essa disciplina, né, Química, Diversidade de Cultura Pop, era algo que eu gostaria muito de ter tido na minha graduação e não tive, né? Tanto que hoje a minha pesquisa ela liga um pouco com a literatura por questões que eu andava pensando até na minha formação inicial. Então, eu estou acompanhando as outras aulas, está muito bom. Vocês vão ver que em alguns momentos faz ligação com o que outros professores falaram, e isso é muito interessante. Agradeço também a Michele Bartolai por ter feito contato, nós que somos do mesmo grupo de pesquisa, né? Ela já foi, né? Agora ela é praticamente quase uma orientadora, né? Porque às vezes a gente está lá conversando, ela passa umas dicas e tal, e agradeço todo mundo. Posso começar a apresentação aqui? Nós que agradecemos e obrigado por nos acompanhar, né, nas nossas aulas, que ficarão disponíveis aqui
no YouTube. E aproveito para quem está nos assistindo a se inscreverem no canal, compartilhar os vídeos, e convido também até assistirem as outras aulas que estão necessárias para a atuação na educação básica. Então, fique à vontade, meu querido. Bem-vindo outra vez. Então, né, como o Kaique me convidou para falar sobre esse tema dos quilombolas, eu pensei em uma apresentação para vocês que mesclasse um pouco com a minha pesquisa de doutorado, que envolve química, literatura e questões étnico-raciais. Então, eu montei esse título aí que se chama Os Quilombos na Literatura e a Geração de Temas para o Ensino de Química. Eu espero que eu consiga fazer uma boa apresentação e a gente consiga ter um diálogo bem proveitoso. Então, embora o professor Kaique já tenha me apresentado, eu gostaria de mostrar um pouco desse quem sou eu, até para mostrar o porquê que eu penso ensino, porquê que eu penso educação dessa forma. Então, como ele falou, eu sou bacharel, sou licenciado, sou mestre em Química e atualmente eu sou doutorando em ensino de Química. Mas quando eu terminei o meu mestrado, eu decidi ser professor, trabalhei aqui na escola pública em São Paulo, e eu decidi também fazer uma segunda graduação em letras, que é algo que eu sempre gostei. E ano passado eu concluí esse curso, sou bacharel e também licenciado em letras na USP. E aí, simultaneamente, também comecei a fazer um trabalho nas redes sociais, porque comecei a pensar, nossa, com tanta coisa que eu estudei, tanta coisa que eu poderia trabalhar, eu acho que as redes sociais é um bom caminho. Então, vocês podem me encontrar tanto no YouTube, procura Caio Fayad, no Instagram, vocês procuram Fayad Caio, e eu também estou no Medium, que é uma rede de textos, assim, onde eu costumo escrever algumas reflexões, não tanto no sentido da química ou da letras, mas reflexões políticas, sociais, por aí. Como já dá para perceber, né, eu sou um pesquisador que pauta as questões raciais na minha pesquisa, e eu uso as minhas redes sociais, principalmente o YouTube e o Instagram, para falar sobre isso. Atualmente nós estamos no Novembro Negro, amanhã é o Dia da Consciência Negra, e por isso no Instagram eu estou fazendo uma série de lives com diferentes convidados negros para falar dos seus percursos na química, na política, nas artes. Então vocês estão todos convidados. Inclusive, se alguém que está aí gosta de rede social, pode fazer aí uns stories, marca lá, @Fayad Caio, que eu reposto todo mundo. Acho bem legal essa dinâmica que as redes sociais ela nos traz, né? A gente consegue conectar de fato pessoas. E eu estou percebendo muito isso nas lives que eu estou fazendo. Em paralelo, gente, como eu sei que essa palestra ela vai ter muitas informações e muitas referências, então, o que eu fiz? Eu criei esse link que se chama Linktree, né? Então, linktr.ee/Caio Fayad, e aqui no segundo botãozinho chamado Material UFRB, vocês vão poder baixar essa apresentação e vai ser uma pasta do Google Drive, e junto nessa pasta vai ter essa apresentação e também alguns arquivos que eu vou citar aqui durante a apresentação, porque é um tema, a questão quilombola é um tema bastante importante e a gente precisa, quanto mais se informar, melhor. Então, por isso que eu achei que seria importante, já que eu vou citar aqui, também divulgar com vocês esses materiais. Então, é linktr.ee/Caio Fayad. Ao final, eu volto com esse link novamente. Como eu já comentei para vocês, eu sou um pesquisador, né, que eu sou doutorando, e eu trabalho com essas vertentes, né? Então, de um lado, eu tenho a química, que é a minha formação, eu venho de uma química que a gente chama química dura, química de bancada, onde eu me formei em química ambiental, eu fiz mestrado na físico-química orgânica, e também, depois disso, eu me formei em literatura. E como vocês podem ver, eu sou uma pessoa negra de pele clara, os chamados pardos, e essas questões venho da periferia, eu sou da favela de São Vicente, favela do México 70, na cidade de São Vicente. Então, essas questões étnico-raciais, as questões sociais, elas sempre estiveram junto comigo, seja na química, seja na literatura, né? Eu me lembro só para contar para vocês algumas coisinhas. Hoje eu tenho esse cabelo Black Power que eu gosto bastante,
mas durante a química, quando eu tinha cerca de 18, 19 anos, e eu quis deixar meu cabelo crescer, e aí as pessoas já vinham com aquelas piadinhas, né? Ah, seu cabelo é apolar, não entra água. E isso foi algo que me desanimou, né? Eu deixar o meu cabelo hoje como ele está. Porque a gente fala muito das mulheres, e é verdade essa questão do cabelo, mas para os homens também são importantes, né? A gente cresce sempre com cabelo raspado, sempre tem que crescer com cabelo raspado, principalmente quem tem cabelo crespo. Então, essa liberdade capilar representa, na verdade, também uma liberdade no olhar, como que eu vi a química, como que eu vi a literatura, e no meu doutorado eu decidi juntar tudo isso. Eu começo falando para essa nossa conversa, relembrando de uma secretaria importante que foi a SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Essa secretaria, ela tinha a importância de trazer propostas, ações, programas que pautavam educação de jovens e adultos, a educação especial na perspectiva inclusiva, a questão da educação ambiental e também da educação em direitos humanos, a educação das relações étnico-raciais e também educação do campo, educação indígena, educação quilombola. Olha quanta coisa que tinha nessa secretaria, né? E as coisas, por mal ou bem, elas caminhavam sempre pensando no sentido de melhorar a educação nacional, de uma educação no país que fosse mais inclusiva, que fosse, de fato, uma educação para todos. E eu também trago isso só para deixar aqui bem marcado que a minha área, né, de pesquisa é essa 4, que é educação para as relações étnico-raciais, né? Mas hoje eu vou falar do que está dentro desse 5, que é educação quilombola. Ela tem diferenças, embora elas convirjam em alguns aspectos. Mas a gente precisa pensar também que tudo isso acabou. Nessa secretaria ela foi dissolvida no atual governo. Lá no primeiro-ministro, que foi Ricardo Vélez, acho que era Ricardo o nome dele, a gente fala muito de Vélez, né? O sobrenome. E é bom ficar marcado que isso aconteceu no dia 2 de janeiro de 2019. Ou seja, no segundo dia do mandato do atual governo, uma secretaria que trabalhava com tantas questões importantes na educação, ela foi dissolvida. E hoje a gente consegue ver, por exemplo, essa barbaridade que foi o retrocesso, né, de acabar com a educação inclusiva e voltar com um paradigma atrasado, né, de educação especial. Eu não sou especialista na área, mas eu acho importante demarcar isso, né, porque essa destruição, né, de princípios pluralistas de educação, ela atinge a todos nós. E aí, pautando nisso, eu vou, depois que eu abordo sobre essa questão, né, que a minha pesquisa é em IRER, Educação das Relações Étnico-Raciais, mas aqui nós vamos falar de Educação Escolar Quilombola, eu dividi minha fala em 3 momentos. A primeira delas é sobre a educação escolar quilombola. Vou trazer alguns aspectos de história, algumas coisas que estão dentro do meu limite, né, porque eu não sou historiador, mas eu acredito que algumas coisinhas a gente possa iniciar essa discussão. Depois, eu vou falar sobre algo que eu domino mais, que é a questão, de ciências e literatura. Aqui acho que a gente vai poder discutir bastante coisa importante, até por conta de estar mais envolvida com a minha pesquisa e tal. E, por fim, eu vou terminar com a questão dos quilombos na literatura, onde eu vou trazer aqui 2 obras literárias para a gente discutir aspectos de ciência dentro dessas obras literárias. Então, para começar, eu trago aqui essa questão da educação escolar quilombola. Então, coloquei aqui origem dos quilombos e motivações para uma educação específica, né? Até pensar um pouco quão específica é, assim, essa educação. Então, eu trouxe um pouco aqui da minha formação em letras, e eu trouxe esse quadro aqui, que a gente vê um tronco linguístico indo-europeu. Por mal ou bem, a gente aprendeu um pouquinho disso, né? A gente sabe, por exemplo, que o português é uma língua latina. A gente sabe que o português faz parte dessa família de línguas latinas. E dentro dessas famílias latinas, a gente tem ali similaridades com outras línguas, como
o espanhol, como o francês, como o italiano, como o romeno, né? E aí, pensando que essa família está ligada num tronco linguístico, nós temos também outras famílias indo-europeias, né? Que são as línguas celtas, as línguas eslavas, as línguas germânicas. Mas o importante aqui que eu quero mostrar para vocês é, quando a gente fala em língua, a gente também consegue fazer uma relação com cultura. A gente consegue diferenciar muito bem o que é uma cultura portuguesa e o que é uma cultura espanhola, o que é uma cultura italiana, o que é uma cultura alemã. Então, essa relação de língua e cultura, ela é algo bastante importante. E pensando que, a partir dessa língua que, né, que nós falamos, que é o português, a gente vai conseguir fazer uma certa analogia com o que eu trago em seguida, que é a questão das línguas africanas e culturas africanas, né? Embora a gente saiba, por exemplo, que o português é uma língua latina, se a gente perguntar uma língua africana, a gente não conhece essas línguas africanas, muito menos quais são as famílias das línguas africanas e nem em qual tronco linguístico essas famílias de línguas africanas estão. Então, esse mapa que eu trouxe para vocês, ela tenta sintetizar um pouco essa questão de famílias e questões de línguas. Então, aqui nós temos, né, em azul, em esse vermelho, aqui em laranja, que seriam as famílias. Aqui em vermelho está aqui Níger-Congoá, que são das famílias das línguas sudanesas. E aqui em laranja, são toda essa região são pessoas que falam línguas da família Banto. E olha aqui, por exemplo, em laranja, nós temos o Swahili, temos aqui o Xhosa, o Congo, o Lingala. Olha aqui em vermelho quantas línguas nós temos: o Yorubá, o Fulani, o Igbo. Então, a gente poderia pensar que, se a língua ela é algo constitutivo de um povo, e a língua ela serve como processo de comunicação daquele povo e logo de semeação de uma cultura, a gente poderia imaginar também que, a partir das línguas, entender essa multiplicidade de culturas africanas. E por isso eu trago aqui um segundo mapa. Um mapa de África que é diferente do mapa que a gente aprendeu, que a gente aprende na escola. Esse primeiro mapa são as fronteiras étnicas, que a gente consegue relacionar a partir das questões linguísticas. Agora, olha esse segundo mapa, onde nós vamos ter as fronteiras dos países esses que foram construídos após a colonização. Então, aqui está em vermelho, nós temos, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ver a seta, aqui é Angola, aqui essa ilha aqui é Madagascar. Então, vamos pegar aqui Madagascar, que está mais isolado. Olha aqui quantas culturas étnicas nós vamos ter dentro de Madagascar. Então, a colonização, ela foi um processo brutal dentro do continente africano, porque ela vai colocar dentro de uma mesma ex-colônia, né, diferentes culturas, ao mesmo tempo que ela vai pegar uma única cultura e dividir entre vários países. E isso é algo que nós precisamos ter em mente, porque quando a gente for falar de tráfico negreiro, não dá para a gente pensar nessa África atual que a gente vê no livro de história. Nós temos que pensar nas culturas que existiam antes do período colonial e que ainda existem, né? Só um dado aqui, embora a gente fala, por exemplo, que Angola, Moçambique, Cabo Verde são países de língua oficial portuguesa, Moçambique, por exemplo, pouquíssimas pessoas falam português. Angola Angola quase todo mundo fala português. Inclusive lá tem um processo de resgate das línguas nativas, né? Já Moçambique não. Moçambique é um país onde embora a língua oficial seja portuguesa, não é a língua que todo mundo domina. Então, quando a gente pensa em tráfico negreiro, na vinda de negros escravizados para o Brasil, nós temos sim que pensar nessas rotas, e aqui eu mostro para vocês, nós temos aqui em azul a rota da Guiné, em verde a rota da Mina, em laranja a rota de Angola, e aqui em rosa, em lilás, a rota de Moçambique. Então, observem que elas partem de pontos diferentes de África,
E se a gente relembrar o que eu acabei de falar, essa relação de língua e cultura, a gente consegue entender que esses pontos diferentes de África que vieram negros escravizados para o Brasil representam diferentes culturas africanas. Então, aqui eu começo a falar de uma delas, são os malês. E é bom também ressaltar que diferentes culturas, em língua, em alimentação, em espiritualidade, em diversos aspectos, né? E eu começo pelos malês, por quê? Malês significa muçulmano em Yorubá. Então, não sei se todo mundo tem esse consentimento, essa percepção, mas muitos africanos que vieram para o Brasil eram muçulmanas. Esse grupo, né, de negros muçulmanos, eles sabiam ler e escrever em árabe. Em muitos casos, esses africanos escravizados, eles eram muito mais cultos do que os colonizadores. Então, olha como que é essa estrutura perversa do racismo que ensina para a gente a escravidão de um outro modo. Eles falam para a gente que as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, que eram pessoas incultas, não tinham história. É essa história que o branco nos contou. E hoje, a gente revendo essas coisas, a gente começa a perceber que era muito diferente disso, né? Eu trouxe os malês como exemplo porque na Bahia, né, teve uma grande rebelião, a revolta dos malês. Vocês colocam no Google aí, vocês vão ver diferentes fontes sobre a questão da revolta dos malês. Eu trago um livro para vocês também, como sugestão, né, que é Rebelião Escrava no Brasil. É um livro bastante grosso, assim, ele é muitas páginas, né? E olha que informações importantes, né? Esses negros arrecadavam dinheiro para comprar as armas e eles redigiram os planos para a revolta dos malês em árabe. E essa revolta, infelizmente, eles foram denunciados, né, para a coroa portuguesa, então, assim, não conseguiram ter o êxito total, mas algumas coisas eles conseguiram, né? Tanto que precisou se desmembrar esses negros africanos que estavam em Salvador. E olha que um dado interessante, né? Depois da revolta dos malês, mais de 500 africanos foram expulsos do Brasil e levados de volta à África. Então, a revolta dos malês, ele está aqui como um exemplo que eu trouxe para vocês, para entender. O primeiro momento é que diferentes culturas, diferentes nações africanas vieram para o Brasil e que a escravidão ela não foi algo pacífico, foi algo que os negros lutaram contra a escravidão em solo brasileiro. E a revolta dos malês é um exemplo importante. Essa questão dos malês, eles vêm de um local específico de África. Na minha pesquisa, eu me deparei com esse artigo, um artigo publicado na História e Reflexão. O título é Não é feitiçaria, é tecnologia. Africanos e descendentes na mineração do Mato Grosso setecentista. É um artigo feito por um doutor da Universidade Federal da Grande Dourados. Olha o poder da universidade pública, revelar para nós esses dados que foram ocultados, né? E esse artigo ele é muito interessante, porque o que ele vai dizer? Vou melhorar, vou adiantar aqui um trecho do artigo. O pesquisador, né, que é o Mário Teixeira de Sá Júnior, ele analisou vários dados com relação aos africanos e descendentes no estado do Mato Grosso. E aí ele encontrou a carta do governador do Rio de Janeiro ao rei do dia 5 de julho de 1726. E olha o que esse governador do Rio de Janeiro mandou para o rei de Portugal. Os negros mina são os de maior reputação para aquele trabalho, dizendo os mineiros que são os mais fortes e vigorosos. Mas eu entendo que adquiriram aquela reputação por serem tidos por feiticeiros e ter introduzido o diabo, que só eles descobrem o ouro. E pela mesma causa, não há mineiro que possa viver sem uma negra mina, dizendo que só com elas tem fortuna. Mas, para evitar as sublevações, e aqui eu coloquei uma, entre colchetes, rebelião, que é o significado de sublevações,
que se temem, não me ocorre meio mais eficaz que o que mostrou a experiência no caso presente, remediando-se aquela sublevação com as diferenças das nações. Esse trecho, para mim, ele é bastante emblemático, né, da carta do governador do Rio de Janeiro, 1726, que mandou para o rei de Portugal, né? Por quê? Observem logo aqui no começo, o que ele afirma? Que os negros mina são os de maior reputação para aquele trabalho. O trabalho de quê? De garimpo de ouro. Só que ele também fala que, ó, eu entendo que adquiriram aquela reputação por terem tidos por feiticeiros. Ou seja, esse governador do Rio de Janeiro, ele concorda que, ele assume que os negros minas são os mais hábeis em encontrar ouro, só que na hora de justificar o porquê esses negros possuem essa capacidade, ele não vai dizer que é por questões de conhecimento tecnológico, por conhecimento da técnica, por conhecimento do solo, do rio, do ouro. Não, ele vai dizer que é feitiço. Então, o que acontece? A tese desse artigo, né, a ideia central desse artigo é mostrar que os negros que vieram para o Brasil, como eles vinham de diferentes locais da África, e como nós vimos, são diferentes nações, diferentes línguas, diferentes culturas, e, portanto, diferentes conhecimentos sobre o mundo, sobre a terra, sobre o solo, sobre o ar, enfim. Quando chegado no Brasil, eles eram mandados especificamente para cada campo. Então, os negros minas, que já tinham conhecimento sobre a questão de mineração, eram mandados aqui para o Brasil para os locais de mineração. E a gente pode pensar que aquelas nações que eram fortes em agricultura, em África, foram mandados para o Brasil para os locais onde a agricultura era mais forte. E isso remete que a gente aprendeu lá na escola, pelo menos eu aprendi, eu tenho 30 anos, muitos de vocês que estão me ouvindo são mais jovens, pode ter aprendido diferente, mas eu com 30 anos, 33 anos, eu aprendi na escola que o único motivo dos negros virem para o Brasil foi por questão de mão de obra. E esse texto, essa pesquisa já nos mostra que não é só questão de mão de obra, é uma questão intelectual, uma questão de domínio de técnica. Entende? Eu até costumo brincar, né? Os portugueses não fizeram telecurso para ensinar os africanos a como encontrar ouro, ferro, bauxita e vários minérios, que o Brasil extraía do nosso solo, né? Os africanos tinham esse conhecimento. Se nós pensarmos, inclusive, na geografia, né, que o Brasil e a África eles se ligariam, porque tem uma teoria de que toda a Terra foi um só continente, e depois as placas tectônicas soltaram, a gente consegue até entender que, do ponto de vista geológico, há muitas similaridades entre a estrutura do terreno africano com a dos terrenos africanos, né? Sempre bom pensar em África no plural, pelo menos essa ideia que a gente vai trazer aqui, com o próprio território brasileiro. Então, se eles aqui encontram ouro, é porque lá eles também sabiam encontrar ouro. É essa ideia que esse artigo chamado Não é Feitiçaria, é Tecnologia, ele tenta nos mostrar. E isso é muito importante. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês um mapa do Mato Grosso. Está em destaque Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu, durante um tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto. Eu trabalhei em Pontes Lacerda, no Instituto Federal do Mato Grosso. E quando eu cheguei lá, eu descobri que Vila Bela foi a primeira capital do Mato Grosso. E hoje, né, fazendo as minhas pesquisas em relação à questão étnico-racial, o que eu descobri dessa história de Vila Bela? Quando a coroa portuguesa decidiu invadir o Brasil, extrair, né, os minerais, além de Minas Gerais, que sempre foi um estado forte na questão da mineração, eles descobriram muito ouro nessa região aqui, na região ao sul do Mato Grosso.
Então, a coroa portuguesa levou muitos negros escravizados para lá. Levou qualquer negros? Não, levou uma nação específica, uma etnia específica, um grupo específico, né? Esqueci de comentar, mas o que a gente chama de negro-mina não é uma etnia, mas sim um conjunto de diferentes etnias. E eles realmente levaram, e aí instauraram aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade a capital do estado do Mato Grosso. Só que o que aconteceu nesse momento? Como a gente comentou aqui, a escravidão ela não foi algo que foi passiva. Os negros eles lutaram bastante contra a escravidão. Então, aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade, houve muitas fugas, houve a formação de muitos quilombos. E um dos quilombos mais conhecidos é o Quilombo do Piolho ou o Quilombo do Catiretê, que a gente vai falar um pouquinho mais dele aqui. E o que aconteceu? Os negros que foram fugidos e sabiam encontrar ouro, eles começaram a competir contra a coroa portuguesa. Então, os portugueses levaram esses negros para lá para extrair ouro para eles, os negros fugiram, os escravizados fugiram e começaram a competir. E eles vendiam o ouro para os índios, ou, na verdade, desculpa, vendia o ouro para a coroa espanhola, porque aqui, gente, é a divisa com a Bolívia. Então, era interessante para a coroa portuguesa ter a capital do Mato Grosso aqui, porque era um modo de você equiparar belicamente, cuidar das fronteiras. E o que aconteceu? Como o número de rebeliões foi tão grande, os portugueses mudaram a capital. Então, a capital deixou de ser Vila Bela e passou a ser Cuiabá. E nesse processo de mudar toda uma estrutura desse Estado colonial, o que eles fizeram? Eles deixaram lá os negros mais de idade e as crianças. Eles trouxeram para a capital apenas as pessoas negras que tinham idade de trabalho. E por isso, se a gente for verificar a história do Mato Grosso, esse sul do Mato Grosso, nós vamos encontrar uma infinidade de quilombos. E aqui só um adendo, a Teresa de Benguela, que é uma líder histórica negra, ela vem dessa região. Então, eu trouxe aqui para vocês uma matéria que é de 2007, que foi publicada aqui no Tribuna do Paraná. Então, eu vou ler aqui para vocês. Desculpa. Foi publicado em 2007 e atualizado em 2013. Mato Grosso abre comunidades quilombolas. O Pantanal está longe de ser o único atrativo turístico do Mato Grosso. Aos poucos, o Estado está desenvolvendo novos produtos a fim de atrair públicos diferenciados que gostam não só de curtir a natureza, como também conhecer um pouco de história e vivenciar a vida no campo. Visitar algumas das 57 comunidades negras rurais quilombolas pode ser uma opção bem interessante de roteiro para os turistas que visitam o estado. Desses 57, pelo menos 19 foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. E aqui eu coloquei a Fundação Cultural Palmares em negrito. As comunidades de Poconé existem há mais de 100 anos e vivem da agricultura e da fabricação de produtos alimentícios, conservando características tradicionais dos antigos escravos. As comunidades Mata Cavalo e Vila Bela são as mais famosas. No entanto, todos têm belos atrativos. A oportunidade de ver o processo de produção de doces e conviver com a simplicidade e hospitalidade oferecida por esse povo é uma experiência única. Então, gente, nessa matéria de jornal, o que a gente consegue extrair daqui? Que as comunidades quilombolas hoje, elas têm uma forte, como é que eu posso dizer? Ramo econômico no turismo sustentável, porque precisa lembrar que essas comunidades, elas preservam o meio ambiente, elas não são extrativistas. Então, você vai ter em diferentes locais do Brasil, muitas comunidades quilombolas obtendo os seus recursos também a partir do turismo sustentável. Mas eu coloquei aqui em negrito a Fundação Cultural Palmares,
Porque olha aqui essa frase, né? Dessas 57, pelo menos 19 foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares. E aqui a gente tem uma das funções dessa Fundação Cultural Palmares, que é justamente reconhecer quando uma comunidade ela é uma comunidade quilombola, ou um outro nome que é dado, que são reminiscentes de quilombolas. Mas o que a gente tem nesse governo atual, né? O Bolsonaro, antes de ser eleito, ele foi lá na comunidade judaica, uma comunidade que a gente sabe que sofreu bastante com o Holocausto, mas ela aceita receber, por exemplo, um presidente que fala esse tipo de coisa. Quilombola não serve nem para procriar. E uma vez eleito, ele coloca o Sérgio Camargo dentro da Fundação Cultural Palmares. Ou seja, uma fundação que deveria preservar a cultura negra no Brasil, que deveria ter uma série de ações para reconhecer essas terras como terras quilombolas, como já é de direito desde a Constituição de 88, ele coloca uma pessoa que vai pensar em outras coisas, exceto isso. E isso faz parte de uma ideia política, né? Porque olha essa matéria que eu trouxe aqui para vocês, de 2019. Mineração espalha medo nas terras quilombolas de Mato Grosso. E aí eu vou ler esse comecinho, porque eu penso que é importante. No único território quilombola do Mato Grosso reconhecido pelo INCRA, cerca de 400 famílias vivem sob a ameaça da mineração do ouro, que contamina rios e constrói barragens de segurança duvidosa. Uma delas se rompeu em 1º de outubro, liberando 1 milhão de metros cúbicos de dejetos. Eu, quando li essa matéria, eu fiquei pensando, nossa, eu, Caio, aqui em São Paulo, eu não fiquei sabendo de rompimento de barragem no Mato Grosso. E olha que a gente teve 2 acidentes em Minas Gerais, 2 crimes ambientais, né? Acidente não, foram 2 crimes ambientais com relação à mineração. E aí o que tudo indica é que esse crime, ele costuma ocorrer no Brasil e a gente não fica sabendo. E aqui nesse caso aconteceu numa comunidade quilombola. Aí olha o segundo ponto. A legislação brasileira proíbe a mineração em terras quilombolas sem a consulta aos moradores locais e exige estudos de impacto ambiental. No quilombo de Mata Cavalo, onde a barragem se rompeu, nenhum dos dois ocorreu. A empresa de mineração alega lacunas no sistema. Então, gente, imagina, a legislação prevê que a mineração, para ocorrer em terra quilombola, que a comunidade tenha que aceitar essa exploração, né? Agora, quando você tem dentro de um sistema do governo, onde você tem uma dissolução do Estado, será que eles vão conseguir fazer esse tipo de logística para consultar a comunidade, para saber se a comunidade quer ou não aquele tipo de atividade econômica em suas terras? E olha o terceiro aqui. O Mato Grosso tem 78 comunidades reminiscentes de quilombos certificados, todos no sul do estado. Vou parar aqui, porque olha o número é 78. A matéria anterior dizia que era 57, essa matéria já diz que é 78. Afinal, quantas comunidades quilombolas existem no Mato Grosso e existem no Brasil? A Fundação Cultural Palmares deveria ser a fundação que deveria fazer, no mínimo, esse levantamento e ter um número mais assertivo. Agora, saindo do Mato Grosso, vamos para São Paulo, vamos para Ubatuba. Eu peguei um trecho aqui de uma matéria, que está aqui o link, e só lembrando para quem chegou agora, eu vou deixar disponibilizado para vocês, no final eu reforço qual é esse link, onde vocês vão poder baixar esse material com todos os links, com os documentos que eu coloquei para vocês. Então, nessa matéria da Universidade Federal Fluminense, Universidade Pública, tá assim, das praias do litoral, cerca de 1 milhão de africanos banto
subiram a Serra do Mar em direção às regiões cafeeiras do Vale do Paraíba. Lá no Mato Grosso, a gente lembra? Eram os negros Mina. Aqui são Banto. Então a gente começa a perceber que em diferentes regiões do Brasil nós vamos ter diferentes descendentes de diferentes nações africanas. E isso é importante, porque ser de um grupo étnico diferente, a gente começa a pensar que a atividade econômica, que a cultura que está ali também são diferentes. E aqui eu trouxe para vocês um trecho de uma matéria falando também sobre um pouco dos quilombos em Ubatuba. Quilombos em Ubatuba conta um pouco da história do Brasil. A cidade de Ubatuba é um dos principais destinos turísticos do paulistano. O motivo é, na maioria das vezes, o mesmo, as suas lindas praias. Poucos sabem que ali, em meio à sua mata preservada, aldeias indígenas e quilombos contam um pouco da história do Brasil. Exemplo disso é o Quilombo da Fazenda, onde há venda de artesanato, almoço e diversas atividades culturais entre elas. A mais famosa é a roda de conversa com o senhor Zé Pedro, um dos antigos membros da comunidade, com mais de 80 anos. Outro importante ponto de visitação nesse quilombo é a Casa da Farinha, onde a farinha de mandioca é feita artesanalmente, como no século passado. O quilombo integra a Rota da Liberdade, reconhecida pela Unesco por sua importância histórica. O circuito engloba cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira para o turismo de memória da diáspora negra. Ou seja, aqui de novo uma matéria de jornal onde mostra o quanto que esse quilombo, esses quilombolas, né, eles estão se organizando e transformar, fazer da sua região como uma atividade turística. E o que nós temos em São Paulo? Essa matéria, gente, é de agosto de 2020. Então, nós temos aqui na manchete: João Dória pretende extinguir ITESP, fundação que presta assistência a 36 quilombos. E na imagem, não é uma imagem aleatória. Nós temos o Bolsonaro junto com Dória, fazendo o V de Vitória, que é o Bolso Dória. E é importante a gente trazer isso para a nossa discussão, porque, embora hoje eles queiram parecer como inimigos políticos por questão da vacina, se vai ou não vai comprar a vacina da China, essas coisas que a gente poderia discutir em outro momento, no que tange o aspecto da questão quilombola e também sobre outros temas, eles têm a mesma agenda política. Enquanto o Bolsonaro ele tenta acabar com a Fundação Cultural Palmares, o João Dória ele tentou extinguir a ITESP. Depois de muita pressão que houve aqui em São Paulo, nesse pacote do João Dória estava também as universidades públicas e a FAPESP. Elas saíram, mas agora o que está tendo jogo aqui político é que a ITESP está em processo de sucateamento. Assim como a FAPESP, que é a agência que financia a pesquisa aqui em São Paulo, que está para ter corte de 30% do orçamento. Corte que o Bolsonaro também faz nas federais. Ou seja, nós temos dois políticos que na mídia parece que eles são diferentes, mas na verdade eles fazem a mesma agenda de ataques às comunidades negras, às tradicionais, aos indígenas e também à universidade, à pesquisa e à ciência. Eu trouxe esses dois exemplos, né, de tanto em Vila Bela quanto em Ubatuba. Nós estamos falando de locais diferentes do Brasil, né? Um no litoral, o outro na divisa com a Bolívia, né? E porque é importante a gente pensar que, quando a gente pensa em quilombos, há questões que são incomuns aos quilombos hoje e há questões que são diferentes. Então, aqui na parte amarela eu coloquei o que é incomum, né? A criação dos quilombos, ela se deu por um processo de resistência ao regime da escravidão negra que vigorou por 300 anos no Brasil. Então, o modo como os quilombos nasceram, eles é o mesmo, que é um processo de resistência. E hoje, todas as comunidades quilombolas, elas estão sofrendo por terras invadidas por fazendeiros, por mineradores.
principalmente no centro-oeste, né, mineradores, e no caso mais particular daqui de São Paulo, também, pelo que eu li também na Bahia acontece isso, que são as construtoras, que querem construir edifícios, resorts, no litoral do brasileiro, em terras que são quilombolas. Então, nós temos processos, semelhanças à construção e à luta pela resistência hoje, né? De uma agenda política que quer dizimar, né? Porque querem as terras dos quilombos. E o que nós temos de diferentes? São histórias de resistências múltiplas. Então, quando a gente viu o caso do Mato Grosso, a história da resistência ali está ligada à mineração. Já no caso de Ubatuba, nós temos uma questão ligada à agricultura, onde muitos negros vieram para trabalhar com café, e o exemplo que é dado ali na matéria, que, por exemplo, eles utilizam a transformação da farinha, como é feito no século passado, como um processo para atrair turistas atualmente. E outro aspecto, que é o patrimônio cultural, são dos mais variados, né? E a gente consegue entender esse patrimônio cultural dos mais variados se a gente começar a perceber que as pessoas que vivem hoje nos quilombos são descendentes de negros escravizados que vieram de África e, ao virem de África, vieram de diferentes nações africanas. Inclusive, eu não acabei esquecendo de comentar, era interessante para a coroa misturar essas nações, porque era uma tentativa de tentar que não acontecesse tantas rebeliões, mas mesmo assim isso aconteceu bastante no Brasil. E aqui, como eu falei para vocês, nós lemos duas matérias, né? Uma que falava que o Mato Grosso tinha 58 quilombos e outra que falava 57, outra que falava 78. Eu vou deixar para vocês também esse documento que se chama Direitos Quilombolas, um estudo do impacto da cooperação ecumênica. E eu chamei aqui de dados estimativas, e eu vou ler um trechinho para vocês. Embora o direito das comunidades quilombolas a propriedades das terras originárias / ocupadas esteja assegurado na Constituição desde 88, apenas 185, uma ínfima parcela de 6% dos 3 mil que se estima existir, lograram regularizar seus territórios. Então, ou seja, estima-se que há no Brasil 3 mil comunidades quilombolas. E até 2011, que era esse período ali, 185 pediram essa propriedade de terras. E aqui no mesmo documento ele mostra que daqueles que pediram, 104 conseguiram. E aí eu coloquei essa tabela, que é Amapá 3, Bahia 5. Como nós estávamos com os dados do Mato Grosso em mente, né? Que uma matéria falava que só no Mato Grosso era 58 e outra falavam que era 75. Em 2010, olha quantos territórios tinha a sua terra regulamentada pelo Estado, um direito que está na Constituição, apenas uma. Então, isso é algo que a gente precisa ficar bastante atento, né? Porque falar em ter poder sobre a terra é ter poder econômico, e isso é algo que as grandes empreiteiras, que fazendeiros, mineradores querem tirar o direito dos quilombolas. Aí, continuando, trouxe para vocês aqui mais uma matéria de jornal, que é do G1 essa, que foi do ano passado, 2019, tá assim. Rainha do Congo, Dona Nemésia, mantém viva a história de Vila Bela da Santíssima Trindade e dos quilombolas. Essa é a manchete. Olha, e aí eu peguei um trechinho da matéria, né? Devido à distância de Vila Bela dos grandes centros e da precária infraestrutura, Dona Nemésia estudou apenas o ensino fundamental. Apesar disso, considera que ela e os 9 irmãos são privilegiados, pois puderam estudar em Cáceres, a cerca de 300 quilômetros, e Cuiabá, a 520 quilômetros,
nem que para isso tivesse que ir no lombo do burro. E aí, para a gente ter essa noção, eu coloquei no Google Maps, né? Olha lá onde está Vila Bela, essa primeira imagem, onde é Vila Bela e onde é Cáceres. E eu passei bastante o tempo que eu morei no Mato Grosso, vivi em Pontes de Lacerda. Gente, é longe, é muito longe. Então, aqui eu coloquei de carro, deu aqui 3 horas e 57 de carro, de Vila Bela, que é onde Dona Nemésia mora, até Cáceres. Já até Cuiabá, dá 6 horas e 41 de carro. Eu já cheguei a fazer em 10 horas de ônibus, porque eu não dirijo. Então, eu saía de São Paulo, pegava avião, ia para Cuiabá, pegava o ônibus e ia. Então, o que acontece? A Dona Nemésia, que é uma senhora, para ela poder ter tido direito ao estudo, ela precisou se deslocar da comunidade onde ela foi criada, né? E aí, hoje, eu peguei uma outra matéria que é assim, Vila Bela da Santíssima Trindade preserva a cultura herdada do Quilombo. Aí tá aqui. Para manter viva a tradição do Catiterê, escolas públicas do município mantêm na grade curricular disciplinas sobre a cultura afro. Dentro de casa, são ensinadas manifestações como a dança do chorado e entre os meses de junho e julho são promovidas festas religiosas do período colonial, com distribuição de alimentos e bebidas para celebrar a colheita. Então, observa, se a gente for comparar a história da Dona Nemésia, lá em Vila Bela, com os quilombolas que hoje vivem lá em Vila Bela, nós temos um grande ganho, né? Porque hoje a escola está lá. E é esse um dos princípios da educação escolar quilombola, é que a escola esteja nas terras quilombolas e com uma pedagogia própria. E esse é o ponto que nós vamos discorrer mais para frente. Da importância da gente ter essas lutas que, geralmente, as pessoas falam assim, porque as pessoas ficam muito falando sobre negro, sobre LGBT, porque, na verdade, o que esses grupos querem é ter os direitos que todo mundo tem. Então, eu não sou quilombola e eu tenho uma escola bem perto da minha casa. Por que uma pessoa que é quilombola, como a Dona Nemésia, precisou andar aí 500 quilômetros para poder fazer só o fundamental? Né? Então, essas questões que acontecem nos quilombos vão estar nas literaturas do quilombo, que a gente vai ver no final da minha fala. E aqui eu faço vou romper um pouco para tratar agora dos aspectos mais ligados à minha pesquisa, que é ciência e literatura, mas eu vou retomar a esse ponto, como falei para vocês. E aí eu coloquei aqui, né, ciências e literatura. Por quê? Bem, essa matéria, desculpa, matéria não, esse artigo que foi publicado na Química Nova, que é uma revista importante de química, né? Acho que todo mundo aqui que é da química sabe, né? Quem não é da química e está nos ouvindo, é uma revista de referência para nós químicos. Tem tanto a Química Nova quanto a Química Nova na escola, mas essa foi publicada na Química Nova, que tem a seção de educação. Teve um artigo de 2007 que era assim, perfil de leitores em um curso de licenciatura em Química. E a conclusão que eles tiveram foi o seguinte, embora os licenciandos em Química acreditam que a leitura é algo fundamental na formação do cidadão, na formação do professor, que é importante incentivar os alunos a lerem, quando esses licenciandos eram perguntados sobre os hábitos de leitura dele, o que a gente via? Que esses mesmos professores eles não tinham a prática de leitura. Então, nós temos aqui um contrassenso, né? Como é que eu posso conceber que a leitura é algo importante se eu não leio? E, por outro lado, nós temos aqui também algumas pesquisas que já avançaram bastante no campo, né? Que eu poderia me perguntar, mas quais são os benefícios da gente aproximar a ciência da literatura? Então, eu trouxe aqui para vocês como referência, uma dissertação que fala sobre a literatura do ensino de ciências, mas pensando mais no fundamental, né?
Então, o que acontece? Essa pesquisadora, que é a Josiane Siloche, lá da Federal do Paraná, ela vai dizer o quê? Que o primeiro benefício, né, a primeira motivação que faz os pesquisadores de ciência e literatura trabalhar com essas duas esferas é perceber que a literatura ela pode ser um agente de promoção da aprendizagem de conteúdos científicos. Então, se eu tenho uma literatura e essa literatura, por algum motivo, interno ao texto literário, interno ao enredo, trata de aspectos, sei lá, por exemplo, eletricidade, sobre substância, sobre calor. Então, essa literatura poderia ser um agente de promoção dos conteúdos científicos. O segundo poderia ser a pesquisa da relação entre texto e imagem da ciência. Nesse aspecto, o pessoal da biologia pesquisa bastante, né? Porque nós temos muitos textos literários que são feitos com animais. Por exemplo, as fábulas. As fábulas têm bastante animal. E como é um livro de literatura infantil, também tem ilustração. Então, você tem o texto e a ilustração. Então, qual é a relação, por exemplo, entre a imagem, por exemplo, sei lá, de uma lagartixa com a lagartixa real? Então, você poderia fazer esse tipo de estudo. O terceiro aspecto seria a ressignificação das ciências. O quarto é pensar na literatura como um recurso motivador. E o quinto é perceber que dentro da literatura pode ter aspectos de história e filosofia das ciências. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse trabalho da Josiane e eu tabulei todos os textos literários que foram citados. E aí eu fui atrás das nacionalidades. E o que eu observei? Que nessa pesquisa dela, 6 obras foram escritas por brasileiro. Uma por francês, 9 por inglês, 2 por estadunidense, 1 por autor português e 1 por autor irlandês. Dessas obras, apenas 3 era de autoria feminina. Nenhum era de autor negro, ou seja, todas as obras eram feitas por escritores brancos. E nenhum autor era africano. Ou seja, do continente africano, nascido no continente africano. E agora eu mostro para vocês uma pesquisa que eu estou fazendo, né, que eu vou publicar no IMPEC, que vai do ano que vem, que é... Eu fiz esse mesmo trabalho, eu peguei todos os textos publicados de 2003 a 2019, por que 2003? Porque é o ano da Lei 10.639, que é a lei que fala sobre história e cultura africana nos currículos, e eu fui analisar quais são os autores desses trabalhos. E eu obtive a mesma relação. A maioria são homens. Nós temos um número de escritores brasileiros, franceses, ingleses, estadunidenses, australianos, italianos e portugueses, ou seja, não aparece em literatura africana, asiática. Aquilo um pouco que a primeira palestrante que veio aqui, a Marinês, falou sobre a questão das relações sul-sul. Não existe isso, né? Não tem literatura argentina, peruana. Nós, ou é brasileira, ou é do norte global. E isso é algo para se pensar. E o terceiro dado que, olha, gente, dos 40 escritores citados nessas pesquisas, apenas 3 eram negros. E desses 3, todos eram homens. E aí vocês podem me perguntar, mas há diferença na abordagem de questões, sejam elas científicas ou sociocientíficas, na literatura de autoria negra? Essa imagem aqui é de um vídeo meu, que está lá no YouTube, onde eu falo das leituras que eu fiz, né, que eu chamei de afro-leituras e tal. No fundo, aqui é a capa do livro do Miyakoto, Terra Sonâmbula, que eu recomendo muito a leitura, é um livro muito bom. Então, para exemplificar se há diferença na forma como que
os escritores tratariam os conceitos científicos ou sociocientíficos, a depender da autoria, né? Então, eu trouxe aqui, na cultura pop, nós temos o tempo, para pegar um conceito da física. O tempo, ele aparece em diversas séries, filmes, literatura, porque a viagem no tempo é algo que nos cativa, né? Que nos anima. Muito porque a gente acaba ficando animado com isso por conta das coisas que acontecem nessas narrativas. Então, aqui eu trouxe para vocês o Lendas da Manhã, que é uma série que tem no Netflix, que é baseado em vários personagens de histórias em quadrinhos. Tem o Constantine, tem alguns personagens famosos aqui, e o outro que é o De Volta para o Futuro. Então, vocês observem que são uma cultura branca, personagens brancos, autoria branca. Agora, como que a viagem no tempo ela é dada quando o escritor é negro? Então, aqui eu trago para vocês um excelente livro, assim, que é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Ela é conhecida como a mãe do afrofuturismo. Eu não gosto muito desse negócio de mãe e pai, mas ela é tida como uma precursora. E eu estava lendo um outro livro dela, que chama Parábola do Semeador, só que eu comecei a ler antes da pandemia, e é justamente um livro distópico, assim, enfim, aí eu parei. Mas esse livro é sensacional, porque nesse livro você também tem a viagem no tempo. Então, uma mulher negra, na década de 70 nos Estados Unidos, e essa mulher é casada com um homem branco, e, por algum motivo, eu não quero dar muito spoiler do livro, ela é chamada para o passado para salvar o seu avô. E o avô não, é um bisavô dela, que é um homem branco, que é dono de... Então ele é uma criança, mas ele é filho dos donos da Casa Grande, enfim. E essa obra, por exemplo, ela quebra todo esse imaginário que nós temos sobre a viagem do tempo. Porque quando a Octavia faz isso, o que ela nos mostra? Que a viagem do tempo ela não vai ser animadora para todo mundo. A viagem no tempo, para determinados grupos sociais, ela vai ser perversa. Então, no caso aqui, como a personagem principal é mulher e negra, então você vai ter diversas questões relacionadas ao racismo e ao machismo, né? Porque essa mulher livre, que pode casar com quem quiser, na década de 70, nos Estados Unidos, ela volta no tempo dos escravos. E aí ela tá lá de calça, ela, entre aspas, né, não sabe se portar naquele ambiente. Então, o olhar dela já é o suficiente para ela apanhar. Então, a Octavia, ela muda o ponto de vista. Então, nós temos ali o mesmo tema, viagem do tempo, mas o ponto de vista da escritora, que ela coloca nas personagens, muda a forma como isso é posto. E só um detalhe, né? Esse livro foi publicado em 1979 nos Estados Unidos. E sabe quando ele veio para o Brasil? 2017. Então, é algo importante se pensar nisso, né? Precisou-se quase 40 anos para poder, com uma obra como essa, ser traduzida para o português. Então, a questão educacional, né, ela traz impactos no mercado editorial, porque se agora a gente precisa falar da cultura negra na escola, se agora a escola precisa ter princípios antirracistas, então o mercado ele começa a criar traduções, publicar autores nacionais, o que não acontecia antes. Aqui eu trouxe para vocês, e eu estou aqui me alongando, vou tentar ser um pouco mais rápido, um breve trecho do Luiz Gama, que é um brasileiro. O Luiz Gama, ele escreveu na época do romantismo. E olha o texto. Não borres um livro tão belo e tão fino, não sejas pateta, sandeu e mofino. Ciências e letras não são para ti, pretinho da costa, não gente aqui. Ouvindo o conselho da minha razão, calei o impulso do meu coração. Se o muito que sinto não posso dizer, do pouco que sei não quero escrever.
Não quero que digam que fui atrevido e que na ciência sou intrometido. Desculpa, meu amigo, em nada posso te dar. Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Então, nós temos o Luiz Gama, que eu não vou poder falar um pouco sobre ele, depois na conversa a gente fala. Ele coloca aqui no mesmo texto o quanto que tanto as ciências quanto a literatura feitas por pessoas negras eram privadas. Aqui eu tenho um outro trecho que é do Machado de Assis, que é um trecho de uma obra Yaya Garcia, que faz parte do romantismo, da era romântica do Machado, né? O Machado, ele é conhecido pelos textos realistas, mas ele também tem textos românticos. Então, olha esse trecho aqui. A última dor seria que tivera... Desculpa. Aqui ele está falando sobre o personagem, que é o pai da Yaya Garcia. E ele vai dizer, né, sobre... Ele está descrevendo esse personagem. A última dor que tivera foi a morte da esposa, ocorrida em 1859, meses antes de ele se esconder em Santa Teresa. O tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais, acabou por matar no coração vivo não a lembrança da mulher, mas a dor de haver perdido. Então aqui nós temos o tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai, transforma substâncias morais. Então o Machado, ele usa um léxico químico para falar uma coisa: só o tempo cura a dor da perda de uma pessoa amada. Então ele usa esse léxico químico para trabalhar de forma metafórica, né? Essa frase que todos nós sabemos, né? Quem já perdeu alguém sabe, né? Que só o tempo cura. E eu trouxe tanto o Luiz Gama colocando a questão de ciências e letras como aspecto de privar, porque a Sueli Carneiro, ela vai tratar, eu não vou ler porque eu já me avancei aqui no tempo, sobre a questão do epistemicídio, que o epistemicídio, ela é a faceta intelectual do racismo. E basicamente o que ela diz aqui é que ao produzir o aspecto da escravidão no Brasil, para se justificar, houve-se uma série de justificativas, né? O negro não consegue se organizar, são pessoas incultas. Também existe uma faceta do intelectual, que é acreditar que pessoas negras não produzem conhecimento, que pessoas negras não produzem intelectualidade. Então, eu penso muito que a nossa missão enquanto professor, na questão da Lei 10.639, é quebrar com isso, é mostrar que, sim, pessoas negras são intelectuais também, o conhecimento negro também é válido. Conhecimento que já vem de muito tempo, né? E que hoje estão ali nas comunidades quilombolas sendo transformados, revisitados. Então, agora eu retorno para a questão dos quilombos na literatura e eu começo dizendo que, assim, a gente precisa pensar que a educação nacional, ela é, em termos de documento, bastante organizada, né? Nós temos diversas diretrizes curriculares. Tem as gerais, para a educação básica, e todas as outras têm que seguir essa diretriz geral, né? Então, tem uma para fundamental, para o ensino médio, para educação técnica, para escolar indígena, para escolar quilombola, que nós vamos falar aqui hoje, para aquela que eu falei para vocês, que é do meu tema de pesquisa de fato, que é as relações étnico-raciais, direitos humanos, tem a de educação ambiental, tem também diretrizes operacionais para a questão da educação especial inclusiva, enfim. Nós temos vários documentos. Esse, por exemplo, daqui da capa, que está aqui no link, é quase 600 páginas, é muito interessante a leitura, eu li alguns deles em algumas disciplinas de pós-graduação, até porque eu me interesso muito por educação ambiental, né, com minha formação em química ambiental, enfim. E no caso da educação escolar quilombola, essas diretrizes foram criadas em 2012, a partir de um parecer e a partir de uma resolução. Então, eu trago aqui para vocês
esse cabeçalho, digamos assim, do parecer, né? Que nós temos aqui os interessados, né? Ministério da Educação, a CECADI, que não tem mais. E observe aqui quem é a relatora. Nilma Lino Gomes. A Nilma Lino Gomes, ela é graduada em Pedagogia, mestra em Educação, doutora em Antropologia Social pela USP. Ela tem 2 pós-doutorado, um em Coimbra, outro na UFSCar. Foi reitora pro tempore da Unilab. Foi ministra de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, Juventude e dos Direitos Humanos. Ou seja, é uma pessoa extremamente gabaritada para ocupar o cargo que ela ocupava, né? Do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista democrático, porque ela é uma pessoa que estava junto com várias comunidades acadêmicas pensando as questões de educação. Não é hoje. Hoje nós temos aí um blogueiro na Secretaria da Alfabetização. É um absurdo para onde nós fomos, né? Embora a CECADI não exista mais, o documento existe e o documento é válido. A gente não pode ter medo de seguir os documentos. Então, lá no documento geral, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, está assim. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural da comunidade. E, além disso, vai falar que é preciso que os quadros docentes sejam formados especificamente para esse tipo de educação. E aí, quando nós vamos lá para a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Escolar Quilombola, eu trouxe para a gente aqui o primeiro artigo. Artigo 1º. Ficam estabelecidas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica, na forma desta resolução. Parágrafo 1. A educação escolar quilombola na educação básica organiza principalmente o ensino ministrado nas instituições educacionais, e aqui é bom salientar, fundamentando-se, informando-se, alimentando-se. Então, a educação escolar quilombola, ela precisa ser fundamentada, ser informada e alimentada. Por quê? Por o quê? E aí aqui estão os 8, né, se eu não me engano, 8 ou 9 tópicos. Que A, memória coletiva. B, das línguas reminiscentes. C, os marcos civilizatórios. D, das práticas culturais. E, das tecnologias e formas de produção do trabalho. F, do acervo e repertórios orais. G, dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país. H, da territorialidade. Então, o que acontece? Se a educação escolar quilombola precisa ser fundamentada, informada e alimentada por esses segmentos, quando nós vamos tratar o ensino de química nessas escolas quilombolas, que são escolas, como está aqui pautado, inscritas em suas terras e culturas, nós também temos que seguir esse direcionamento. Então, a proposta que eu trago aqui para vocês, já me adiantei aqui, é justamente assim. Quando nós formamos professor, eu já fui professor de uma universidade privada, eu não sei para onde os meus alunos iriam, né? Eu não sei se o meu aluno ia trabalhar numa educação escolar quilombola, se ele ia trabalhar na educação regular, se ele ia para o EJA, se ele ia para a escolar indígena, enfim. Agora, a defesa que eu faço na minha tese, inclusive, é o quanto que as artes produzidas por pessoas negras, elas podem nos guiar nas escolhas dos temas. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são 2 literaturas que têm os quilombos como tema central. Então, o primeiro deles, um livro que eu trouxe, que se chama Roça é Vida. E aqui, esse livro está disponível no site do Socioambiental,
E eu trouxe aqui para a gente ler o primeiro parágrafo da introdução da obra no site. Escritores e ilustradores quilombolas e aquilombados do Vale do Ribeira, no sudoeste de São Paulo, transformaram o trabalho coletivo na roça em uma obra poética e forte, para inspirar jovens professores e professoras sobre a importância do sistema agrícola tradicional quilombola, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como patrimônio material e imaterial do Brasil. Então, nós temos aqui o IFAM, um órgão público também aqui relacionado. E aí eu tentei aqui trazer alguns trechos para a gente poder começar a pensar em como que essas obras são construídas e como que a gente precisa fazer esse pensar do que está no texto até chegar nas nossas aulas, né? Quando a gente for pensar nossas sequências didáticas, né? Então, essa obra começa assim. Primeiro, olha que imagem bonita, né? Então, são 3 mulheres. Então, a gente já pode começar a inferir que é uma sociedade matriarcal, e essas cores branco, azul, amarelo, bem bonita mesmo a constituição do ilustrador que ele propôs. Então, o texto é assim: eu sou a fartura. Observem aqui nessa primeira frase, eu sou a fartura. Nós temos aqui alguns aspectos do ponto de vista literário, né? A gente começa a observar que esse texto ele é narrado em primeira pessoa. Eu sou a fartura. Então, é essa personagem fartura que vai nos contar o texto. E o segundo ponto era justamente isso, né? O nome da personagem, fartura. Eu sou fartura. Sou filha da experiência e minha avó é a mestra tradição. Olha como está escrito tradição. Letras garrafais. Então, a segunda personagem que nos aparece é a tradição. Muitos dos filhos e filhas de minha avó foram trazidos de diversos países da África. E aqui pensar em países da África não é pensar nos países da África que a gente vê hoje, como Sudão, Quênia, não, é pensar nas nações que existiam antes do período da colonização. Muitos dos filhos e filhas da minha avó foram trazidos de diversos países da África e formaram quilombos no Brasil. Todos nós, quilombolas, somos detentores de um bem, o rico conhecimento ancestral herdado da tradição. E observem, enfim, daqui a pouco eu falo mais. Aí a segunda folha, página é: assim como os outros filhos da mestra tradição, a minha mãe, experiência. Então, nós temos a narradora, que se chama Fartura, já apresentou a sua avó, que se chama Tradição, e agora apresenta a mãe, que se chama Experiência. Olha que bonito o nome dessas personagens. A minha mãe, Experiência, formou família em terras quilombolas, dentro da Mata Atlântica, na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Mamãe Experiência ensinou seus herdeiros a cuidar, a amar e a respeitar a terra, as nascentes, a flora, a fauna, tudo que existe dentro do nosso território. Sabe por quê? Porque o território alimenta todo mundo. Gente, bicho, planta. O território é vida. E aqui nós temos essa personagem chamada Fartura, apresentando a família, mostrando quais são os princípios dessa sociedade, e a ilustração, que o texto fala sobre território, ele mostra o território. O texto está mostrando isso, né? A terra, a roça, a planta, o chão. E eu quero destacar esse personagem que está aqui, que nós não sabemos quem é ele ainda, mas olha o que está escrito no chapéu dele, no boné dele. Terra sim, barragem não. Então aqui a gente já começa a entender que essa comunidade quilombola,
ela tem um problema, que é a questão das barragens, as construções das hidrelétricas. Por algum motivo político, pode ser que estão pensando em construir uma hidrelétrica ali, uma barragem, e aquela comunidade ela precisa estar coletiva lutando contra algo que pode dizimar a terra deles, né? Eu vou pular um pouquinho, vamos mais seguindo aqui mais para frente. Novamente, uma imagem de uma senhora segurando um bebê. Nós, da comunidades quilombolas do Vale do Paraíba, e observem aqui, gente, o plural. Nós, das comunidades quilombolas do Vale do Paraíba, ou seja, no Vale do Paraíba, há muitas comunidades. Aprendemos com os nossos mais velhos a mexer com a terra desde que nascemos. Meu filho, Êxodo. Opa, mais um personagem. Agora, um filho da fartura. A fartura já mostrou a avó, que se chama tradição, já falou da mãe, que se chama experiência. Agora ela vai falar dos filhos. O primeiro é o Êxodo. E minha filha, continuação. Nasceram aqui na roça, nas mãos da avó experiência, parteira estimada das comunidades. Desde pequeninos, os ensinei a mexer com a terra, assim como compadre território, mais um personagem, e a comadre luta. Também ensinaram a sua filha resistência. Aqui eles aprenderam a trabalhar na terra e dela adquiriram muitos conhecimentos. Tá pequeno aqui, gente, porque eu queria mostrar para vocês tanto o texto quanto a imagem, tá? Mas vocês vão ter esse livro, eu não vou ler ele inteiro aqui, obviamente, mas é para vocês terem esse livro. E aqui, o Êxodo vai aparecer, olha aqui o Êxodo indo embora, e tem uma seguinte mensagem. Mas houve um tempo muito difícil para nós, que as leis ambientais proibiam de fazer as roças de coivara. E aí, por conta disso, o Êxodo saiu, porque como as leis ambientais proibiam de fazer a roça de coivara, o filho da fartura teve que ir embora, e por isso que esse filho se chama Êxodo. Você começa a entender como que os personagens são construídos, os nomes, e aqui nós temos a resistência, porque essa personagem, essa mulher negra, ela precisou organizar a comunidade para que resistisse, para que dialogassem com as outras instituições do país, que, olha, o que nós fazemos aqui não destrói o meio ambiente. E aqui, o grande intuito dessa obra literária, que é muito bem bonito né, como os personagens são construídos, os nomes, e nós temos uma ilustração muito bonita, é porque o modo como eles fazem o roçado é com o fogo, né? Eu não vou ler isso daqui, porque eu tenho outra obra para falar, eu já estou aqui um pouco atrasado. Então, nós temos aqui um fogo sobre a roça, sobre a terra. Esse terreno, ele é parcialmente desmatado. Observem que é colocada aqui uma barreira de terra, e nessa região aqui central, bem delimitada, é hasteado o fogo. Então, aqui a gente já pode começar a pensar um tema para o ensino de educação escolar quilombola. Vai valer para toda a comunidade quilombola? Não necessariamente, porque só vai valer mais para aquelas que têm a roça, a agricultura, como um fator principal, e principalmente para aquelas que fazem a roça desse modo. Então, se a gente for procurar, por que se queima o solo, né? Qual é a questão das cinzas, né? As cinzas possuem nutrientes, cálcio, fósforo, magnésio, nitrogênio. Esses nutrientes é o que propicia o crescimento do plantio. Então, aqui nós temos que, a partir de uma tradição, que é a roça, começar a pensar em como que os conceitos químicos podem entrar ali no momento que essas pessoas estiverem estudando química. Então, não é pensar na química para chegar na tradição, é o inverso. Pensar na tradição e, a partir disso, vir com os elementos da química, com os conceitos da química. Ainda mais agora, né? Esse tema eu vejo ele muito importante, não só para a comunidade quilombola, mas também para quem é de fora, né? Porque
com as queimadas da Amazônia, nós tivemos o presidente dizendo que os incêndios florestais são culpa dos índios e caboclos que queimam os roçados. Então, nós temos algumas matérias que mostram que esse tipo de roça feitas por quilombolas indígenas não prejudicam o meio ambiente. Não a ponto de causar um desmatamento, uma queimada como aconteceu no Pantanal, né, gente? Então é importante a gente, até mesmo para quem não é da comunidade quilombola, ter esse conhecimento, né? E vale lembrar, né, que a educação para relações étnico-raciais, ela é aplicada para escolas não quilombolas. Mas se nós pensarmos que a construção dos quilombos faz parte da história do Brasil, então tudo que a gente pode tratar na educação escolar quilombola também pode tratar para a educação não quilombola. E aqui eu trouxe um segundo livro, prometo que serei breve, que é, enquanto o primeiro, né, gente, o primeiro livro, A Roça é Vida, foi escrito por quilombolas e aquilombados, como dizia lá, esse segundo livro já é um pouco diferente, porque ele foi feito por pesquisadores de ensino de química. Foi a Juliana Moraes Franzão, que durante o seu doutorado, que ela fez com a comunidade Calunga, lá em Goiás, ela escreveu esse livro junto com seu orientador, que é o Guimes Rodrigues Filho, da Federal de Uberlândia. Então, olha a importância da universidade pública nesse sentido, né? Então, esse é o livro. O livro foi ilustrado pelo Rubem Filho, que é um ilustrador bastante conhecido, tem muitos trabalhos. Esse livro, ele não dá para fazer download, mas ele está disponível para leitura num site de revista chamada ISU. Então, eu tentei mostrar para vocês essa mesma experiência. Então, quando você abre o ISU, vocês vão receber esse link que eu falei para vocês que vai estar tudo disponibilizado. Você vai receber assim. E aí o livro ele vai se abrindo, como está aqui. Aqui nesse início, observem aqui. O Calunga tem história, desafios para o ensino de química na educação escolar, retrata aspectos importantes da vida nos quilombos de Goiás. Observe como as coisas são bastante específicas. As situações vivenciadas por José e sua família podem também auxiliar o trabalho dos professores nas escolas quilombolas e despertar o interesse dos alunos para a sua própria história. Novamente, o ponto central é a história da comunidade. E a partir da história da comunidade é que a gente insere os conceitos da química. Aqui, para destacar, gente, esse livro, ele foi possibilitado por conta da editora Navegando, que é uma editora ligada a um grupo de pesquisa, História, Sociedade e Educação no Brasil, que é um grupo de pesquisa da onde? Da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, observem, gente, a importância das universidades públicas para dar visibilidade à temática. Porque esse não é um tipo de livro comercial. A gente não encontra esses tipos de livros na livraria, na Amazon. Então, a universidade pública, ela possibilita a publicação desses materiais. Então, olha essa ilustração que bonita, né? Está dentro da casa dessa família e a gente consegue ver, né, uma mulher que está cozinhando, filtro de barro, um menino aqui estudando. Vamos dar um zoom para ler. O galo já havia cantado 2 vezes, anunciando um novo dia. José levantou-se rapidamente e foi para o ribeirão. Aqui, do ponto de vista literário, é um pouco diferente do outro, né? O outro é narrado em primeira pessoa, aqui é narrado em terceira pessoa. É o narrador onisciente contando a história de José e de sua família. Antes de ir para a roça ajudar o pai, precisava encher várias latas com água para as atividades domésticas. Enquanto esperava que a mãe coasse o café e fizesse a tapioca, ele organizou material escolar e estudou um pouquinho. Deveria se esforçar para realizar o trabalho no campo até o horário do almoço, pois frequentava a escola no período vespertino.
E olha aqui o terceiro parágrafo que é importante. Agora eles vão especificar o quilombo. Em 2015, quando o ensino médio começou a ser ofertado na Escola Estadual Calunga 1, extensão Maiadinha, ele retornou aos estudos. Estava com 23 anos, sua turma era a primeira a concluir o segundo grau naquela escola. Então, aqui a gente começa a perceber a importância de políticas, de ações, de programa para educação escolar quilombola, né? Porque antes de 2015 não tinha ensino médio lá. E aí nós temos um aluno do ensino médio com 23 anos que está fazendo esse ensino médio tardio porque o Estado não ofertava, né? Então, dentro do texto literário, narrado em primeira pessoa, nós vamos ter a história de José. E a história de José é complexa, como de qualquer pessoa. Ele é uma pessoa que tem seus trabalhos junto com a comunidade, estuda, trabalha, festeja. Eu não comentei no livro anterior, mas o livro também mostra os festejos. Esse aqui também mostra, não vou poder falar por conta do tempo, mas vocês podem ler, acessar esses dois materiais que são gratuitos. Então, aqui eu coloquei só para a gente ver, né, a paisagem de como que o livro mostra. Muito bonito, na roça. Mais aqui imagens. Outra imagem. Esse aqui eu coloquei em destaque porque, como esse livro ele foi feito por pesquisadores de ensino de química, em cada uma das passagens, eles vão dar brechas, entre aspas, né, do modo popular de dizer, de como que a química poderia entrar. Então, olha esse trecho aqui. Além de usar as ervas do quintal, ela é a mãe do José. Sabia preparar garrafadas com raízes, cascas, folhas, frutos, sementes e plantas da região. Ou seja, nós temos a mãe do José, que ela sabe preparar garrafadas. Então, ela consegue pegar plantas e extrair dali os seus chás medicinais. E a gente sabe, né, que a cultura brasileira popular, tradicional, tanto por origens indígenas quanto africanas, tem muito conhecimento de plantas medicinais. Então, como esse livro foi feito por pesquisadores em químicas, em várias cenas você vai ter olha aqui, e esse aspecto cultural desse quilombo pode trabalhar química a partir dele. Mas eu destaquei esta imagem, que nós temos aqui uma mulher fazendo algo aqui no seu caldeirão. Observem as cinzas aqui no chão, e aqui tem uma lata. Vou dar um destaque para ler o que estava escrito. A chegada dos alunos à escola era festiva. Eles conversavam animados e aos poucos iam para suas respectivas salas. Naquele dia, a professora de química do terceiro ano estava concluindo um estudo sobre a produção de sabão a partir do tingui e da coada de cinzas, ou de quada, como a maioria falava. Então, ou seja, essa senhora aqui, ela está produzindo sabão, está fazendo de quada. E aí, quando um químico olha para isso, fala, nossa, mas aqui tem química, né? Porque se produz sabão, tem uma reação química, e aqui eu tenho cinzas. Do que cinzas são constituídas? Quando eu ponho cinza na água, vira o quê? E aí o professor de química, a partir dessa tradição cultural, ele começa a pensar na sua sequência didática e no seu tema de ensino. Isso vai dar para todas as comunidades quilombolas? Não, vai dar naquelas que têm esse tipo de trabalho. Por isso que não vai ter nenhuma formação única para a educação escolar quilombola. E por isso que a minha proposta é, vamos ler a produção dos quilombolas, vamos analisar a produção artística dessas comunidades, porque a partir dali a gente conhece um pouco mais sobre aquela comunidade que nós vamos trabalhar. E quando a gente olha, por exemplo, a produção de sabão, a gente vai na literatura e procura, entende? Tem vários artigos sobre. Aqui eu trouxe um do Iense, que é o preparo de sabão de cinzas em Minas Gerais, no Brasil. Então, a partir da cultura, a gente observa, analisa, e depois a gente faz a nossa busca, né? E aí a gente vai encontrar um trabalho que já trabalhou aquilo de forma mais apurada, as reações químicas, e a partir disso a gente consegue construir as nossas sequências didáticas. Eu já me alonguei aqui.
Para terminar, vou mostrar para vocês algumas indicações de leitura. Então, eu começo com O Pequeno Manual Antirracista da Djamila, né? Que é uma brasileira, uma feminista negra. E dentro de um dos capítulos tem lá. São 10 itens para a gente promover essa educação antirracista. Um deles é: questione a cultura que você consome. Ela vai dizer, né, que isso vale tanto para a gente não desrespeitar os símbolos de outras culturas, para refletir sobre como que os grupos minoritários aparecem na cultura hegemônica, mas a minha reflexão ela vai um pouco além, como a gente viu aqui um aspecto de ciência e literatura, é pensar sobre qual grupo que eu estou consumindo a cultura. Quem está produzindo? Quem é que eu pego o meu dinheiro suado e compro o livro? Será que a minha biblioteca tem escritores negros, africanos? Quantos, comparados com os outros, né? Então, a gente se questionar, não é assim, não vou ler mais escritor branco. Eu leio, todo mundo lê, inclusive eu vou sugerir 2 aqui. Mas é importante que a gente pense se esses grupos minoritários não estão na nossa biblioteca pessoal, na nossa bibliografia. Isso é muitíssimo importante. Por isso que eu vou indicar para vocês alguns livros. O primeiro deles já foi indicado aqui por uma outra professora, se eu não me engano foi a professora que já foi, esqueci o nome dela agora, que estava fazendo doutorado na UFBA, que tratou da questão étnico-racial, que é a Chimamanda, né? O Perigo de uma História Única. É um livro super curtinho da Companhia das Letras. Inclusive, esse livro ele é inspirado num discurso que ela fez. Quem ainda não conhece, pode pôr no Google, você vai ver a fala dela, da Chimamanda, que é uma nigeriana, e é muito bom. O outro livro, esse já é mais extenso, né? A Chimamanda não é literatura, e esse aqui também não. É meio que uma autobiografia. É um livro lindíssimo de se ler, do Amadou Pateba, que é do Mali. Esse livro, gente, ele vai, assim, nos motivar a pensar a história de uma outra forma. Porque ele começa a falar da história da cultura dele, né? Porque ele é um menino fula. Aí você precisa ir no mapa de África, verificar onde que os fulas vivem, quais países hoje, esses países frutos do período colonial, que o povo fula faz parte, porque não é um só, né? Isso é importante a gente ter essa percepção. E aí ele vai trazer vários recortes históricos, né? Como é que foi a Primeira Guerra Mundial com relação aos africanos. É brilhante, assim, é uma leitura que eu recomendo bastante. Como eu falei para vocês, também iria, né, indicar aqui alguns escritores brancos, principalmente os de língua portuguesa. A gente poderia aprofundar isso em outro debate, mas, assim, no caso esses 2 livros aqui eu acho bastante interessantes. O primeiro deles é A Rainha Ginga, que é do Agualusa. Aqui, nesse livro, o narrador é um padre brasileiro, e é demais esse livro, assim, não quero nem dar spoiler, mas ele mostra o quanto que algumas nações africanas, né, elas lutaram bastante para poder não serem colonizadas, e algumas conseguiram com bastante êxito, né, e a Rainha Ginga é um exemplo disso. Esse segundo aqui, que é do Pepe Tela, que é um escritor que eu gosto demais, que é A Montanha da Água Lilás, é uma obra que faz parte da minha tese. Porque, observe, a Montanha da Água Lilás. Qualquer químico já fica com a pulga atrás da orelha. Água lilás? Isso é um material? Como é que o material está na obra? Então, assim, gente, eu super indico vocês comprarem esse livro. É um livro literatura infanto-juvenil. É bem interessante mesmo. Ainda pensando no outros da minha tese, um deles da brasileira Eliana Alves Cruz, é fantástico esse livro, é um romance histórico. A Rainha Ginga também é um romance histórico. Então, o romance histórico ele é uma literatura inspirada a partir de fatos históricos. Então, você pega fatos históricos que aconteceram e aí você ficcionaliza em cima disso. Água de Barrela, para mim, é um primor, assim, é um livro que eu indico para todo mundo. E olha o título, né, gente? Água de Barrela. Todo químico vê isso já fica com a pulga da orelha. O que é água de barrela? Que material é esse?
E aqui, vocês vão ver logo no início, né, a água de barrela era o alvejante utilizado no Brasil Colônia. Então, aqui, observem que a capa são que as lavadeiras, né? As lavadeiras que estão tanto no nosso... nas músicas, né? A lavadeira do Rio. Não vou cantar aqui, mas enfim. E o outro que eu gosto bastante... Eu errei aqui, tá, gente? Desculpa. A Kyu-san não é de Angola, ela é brasileira. Desculpa, Kyu-san, se estiver nos vendo. Que é o Black Power de Akin. É um livro também infanto-juvenil, é um livro bastante interessante, tem alguns momentos que tem um pouquinho de fantasia ali, super recomendo. E também, gente, para quem tiver mais interessados, eu finalizo falando de um livro de teoria literária, vai que alguém goste, né? É um livro super curto, para entender um pouco melhor sobre essa literatura de autoria negra, que é o Literatura Negro-Brasileira do Kuti. O Kuti, ele é um pensador muito importante, ele é doutor em literatura, ele está junto de coletivos do movimento negro que criaram, por exemplo, os cadernos negros. Então, se você vai no site do Quilomboje, procura na internet aí Quilombos Negros, todo ano eles lançam compilados de escritores negros. E tem volume que é conto, tem volume que é poesia. Então, assim, eles estão há mais de 40 anos lançando literatura negra. E aí o terceiro aqui que eu coloco para vocês, é um site que é feito pelos professores da Federal de Minas Gerais, que se chama Literafro. É uma fonte muito importante também de literatura, e a gente pode acessar, tem biografia dos autores, tem os livros que eles publicaram, tem trechos, tem resenhas, tem análise crítica, é muito bom. E precisa pensar, né, gente, que, assim, essas literaturas não é para eu sair delas e já ir para a sala de aula ensinar química, mas é no sentido de a gente começar a compreender como foi o processo da construção de uma cultura negra no Brasil. Porque se a gente... imagina, se eu tenho que ir na escola trabalhar química a partir de uma perspectiva antirracista, a partir da história e cultura negra, como é que eu faço isso se eu não sei a história e cultura negra? Então, primeiro eu preciso entender essa história e cultura negra. E aqui a dica que eu dou para vocês é a literatura. É um bom meio da gente conseguir elucidar alguns aspectos. Então, eu agradeço todo mundo, peço desculpas aqui por eu ter falado um pouco rápido algumas vezes. Para quem chegou agora, nesse site aqui, linktr.ee/Caio Fayad, vocês conseguem baixar essa apresentação e também outros materiais que eu coloquei lá. Então, por exemplo, o Roça é Vida está lá, porque estava para baixar, tem os documentos, tem as diretrizes especiais quilombola, deixei lá para vocês. O artigo que eu citei aqui do Sabão de Cinzas está lá também. Tem os documentos, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vamos às perguntas. Estou curioso para saber o que vocês querem saber. Obrigado, professor Caio. Foi uma senhora aula, né? Uma aula assim, fantástica para nos inserirmos na literatura, nos quilombos e, sobretudo, na didática da química, né? Como sujeitos que estão a todo tempo fazendo química, mesmo sem serem químicos, como alguns profissionais falam. Aqui nós temos algumas perguntas da professora Rafaela. Ela pergunta: gostaria de saber como você enxerga o processo de descolonização de saberes da diáspora africana na área do ensino de química. Temos avançado? Eu vou fazer um bloco de 3, pode Perfeito. ser? Okay. Na Isayara, ela fala: qual a sua percepção da atração de pessoas para o turismo nestes quilombos? Pode ser entendido que índio se tira proveito desse povo, desejando a rotatividade de turistas nestas regiões? Lucas Goss pergunta: você considera essa ausência de produções elaboradas por pesquisadores e pesquisadoras negras e negros como uma forma epistemicídio? Perfeito.
Posso começar? Pois sim. A primeira questão foi sobre a questão do... Me ajuda a lembrar do... Eu vou sempre deixar aqui... Perfeito. Tá bom? Obrigado, Franklin. Kaique. Então, né, eu sou uma pessoa bastante otimista, né? Eu acho que sim, a gente tem avançado. Agora, se esse avanço ele é o ideal, se ele é acelerado de forma suficiente, já é o outro aspecto, né? A gente precisa pensar que a gente está numa academia, que é uma academia majoritariamente branca, e quando a gente... por exemplo, agora eu estou aqui na comissão Procotas no meu programa. Essas pessoas que são acadêmicas têm vários referenciais para suas pesquisas, mas na hora de que quando a pesquisa versa sobre a questão decolonial, versa sobre cultura negra, eles vêm com um senso comum para tentar invalidar aquele pensamento. Eu acho que nós estamos avançando sim, nós temos grupos que estão em destaque, nós temos a Ana Benite em Goiás, nós temos vários professores na UFO, citei o Guimes Filho, tem a professora Aniceia, tem também em Salvador, né, a professora Bárbara Carini. Então, assim, eu penso que é um avanço sim, mas pode ser que ainda a gente não está conseguindo ainda atingir alguns movimentos. Principalmente porque, algo que eu gosto de falar bastante para o professor, que o meu olhar geralmente é mais para o professor, né? Não se auto-boicotem. Porque, às vezes, o que acontece? O fato de a gente ter uma nova agenda política ali, dizendo que não é para fazer, só não é para fazer quando não tiver mais na lei. Está na lei, todo mundo tem que fazer. Então, não dá para a gente falar, não vou fazer para não ter problemas. Acho que, nesse sentido, as leis, as diretrizes, a base curricular, tudo que a gente pudesse embasar para tratar esses temas da forma como ele deve ser, é um princípio importante, né? Com relação à questão dos turismos nesses quilombos, eu vou ser sincero, assim, de mostrar assim, que eu tenho um certo desconhecimento mais aprofundado sobre esse assunto, né? Primeiro porque eu não sou um quilombola, também não sou um estudioso do turismo e tal. Agora, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês, eu já estive, não sei se vocês conhecem, mas tem uma Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, chama ABPN. Então, quando nós estivemos, por exemplo, num congresso que foi em Dourados, no Mato Grosso do Sul, havia passeios, por exemplo, para os quilombos. Eu acho que a gente precisa pensar que deve ter, sim, muita gente usando isso, né, para ganhar dinheiro em cima dos quilombolas, usando isso com más intenções, mas nós temos, a gente não pode esquecer que nós temos, assim, muitos quilombolas bem, como é que eu posso dizer, organizados, né, para fazer isso da melhor forma possível, né. Aí o terceiro ponto, né, você considera que a ausência das produções elaboradas por pesquisadores negros como uma forma de epistemicídio? Com certeza, né, com certeza, essa é uma forma, sim, porque muitas vezes essa ausência ela se dá porque pessoas negras nem conseguem atingir certos patamares, né? Se nós formos pensar que 27% da população é mulher negra, quantas mulheres negras estão na academia, fazendo mestrado, doutorado, ou mesmo como professoras universitárias? Então, essa ausência é uma forma, assim, desse epistemicídio. Mas também a gente precisa pensar que esse epistemicídio ele vai para além da academia, né? Porque o epistemicídio ele é a faceta intelectual do racismo. E a intelectualidade ela não está só na academia, ela está também na produção artística, está também na produção cultural. Então, pensar no epistemicídio incorpora também quem você lê, que filmes que você vê, né, lembra que a gente teve aqui, por exemplo, recentemente, a Globo vai produzir um filme sobre Marielle, e a idealizadora falou que não escolheu um diretor negro porque nós não temos aqui
diretores negros altamente importantes, sabe? Assim, isso mostra um total desconhecimento da produção negra do ponto de vista cinematográfico, a ponto de dizer que aquilo que eles produzem não são coisas importantes, sabe? Então, assim, é importante pensar o epistemicídio do ponto de vista da pesquisa acadêmica, mas não dá para se limitar só nela. E aí, por isso que a minha pesquisa também ela parte para o aspecto da cultura, assim. Eu gosto bastante de pensar na cultura. Sobre a questão do racismo epistêmico sobre a diáspora africana. Então, essa questão, assim, o que você entende por racismo epistêmico? Porque a gente está num grande debate se é possível a gente adjetivar os racismos. Então, muitas vezes, que nem agora tem um movimento crescente sobre a questão do racismo religioso. Será que é possível a gente ficar adjetivando o racismo? Ou o racismo ela é algo único, assim? E essa questão, eu entendo essa questão do racismo em termos do epistemicídio, né? Isso que eu já comentei, né? O quanto que os saberes produzidos por essas pessoas foram tidas como menor saber, né? E a literatura desses grupos que eu vejo, elas nos faz refletir sobre isso. Porque o que é literatura? Literatura é uma obra de arte que faz a gente pensar, que incomoda. Né? Então, quando a gente vê numa obra literária uma mulher produzindo sabão, aquilo era para incomodar um químico, né? Pensar como que aquilo é produzido, como aquilo é possível de fazer. E usar o nosso conhecimento de química para tentar decodificar, digamos assim, né? Nunca é para chegar lá e dizer, você faz errado ou você faz certo, mas tentar decodificar o que está por detrás ali, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Ótimas colocações, professor Caio. Então, assim, pelo avançar da hora, né? Para a gente terminar, eu trago aqui um poema de Carlos de Assunção, do livro que ele reúne vários poemas e que intitula Não Pararei de Gritar. Dez poemas, um desses 10 poemas estão disponíveis para download, né, na Amazon de graça, que eu achei bem interessante para a nossa live de hoje, que diz o seguinte: quando Zumbi voltar, ouçam, ouçam, meus irmãos, berimbau anda falando que Zumbi há de voltar, com sua lança na mão, seguido dos guerreiros companheiros, de todos os quilombos daqui, berimbau anda falando, no país inteiro, que Zumbi há de voltar, e que quando ele chegar, com sua lança na mão, nossa vida vai mudar, vai haver pão e justiça. Vamos realizar nossos sonhos, vamos avançar cada vez mais. Zumbi vai conduzir a todos, vai levar todos nós à terra da liberdade, à pátria da vida e do sol. Quando o pai Zumbi voltar, com sua lança na mão, vai botar para correr. Este pessoal soberbo e mau, que se apossou do poder, que exclui da vida social os negros, índios e brancos pobres, vai botar para correr. Esse mesmo pessoal que acumula enormes fortunas roubadas aos cofres públicos nacionais. Carlos de Assunção nasceu em 1927 em Tietê, no interior paulista, e hoje vive em Franca. Seu livro de estreia Protesto foi publicado em 82. Nas décadas seguintes, lançou 4 volumes de poemas em edições independentes e Não Pararei de Gritar reúne pela primeira vez sua poesia completa. Então, Caio, meu muitíssimo obrigado. Para mim foi fantástico, com certeza para os nossos estudantes da licenciatura em Química também, que a partir de agora vai pensar o quilombo como um espaço epistêmico e não apenas como um objeto de investigação. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Franklin. Estou até com a voz aqui. Mas muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes conosco, né? Foi um prazer dialogar com todos vocês e até breve. Tchau, tchau. Boa noite.
Bom Tchau, dia, tchau. boa noite, boa tarde a todas as pessoas que porventura também estejam assistindo a posteriori.